Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Lucas Pinheiro e esse é o Vox 3D Talks. No episódio de hoje, eu e o meu amigo Felipe Costa batemos um papo sobre algo que aflige muita gente no dia a dia. O que você deve e o que você não deve fazer antes de enviar um paciente para tomografia computadorizada para pesquisa de fratura. Vem com a gente que essa conversa está cheia de macetes e dicas. E aí, cara? Tudo bem? E aí, muitas novidades? Muitas novidades nesse Black and White November pro pessoal aqui. Exatamente. Já temos essa, como tem muitas novidades, como sempre, não sei nem que momento eu falo das novidades. Sempre inventando coisa, né, cara? Não? A gente, nas nossas lives, a ideia é conteúdo, né? Conteúdo. É. Eu acho que a gente pode falar logo as novidades aqui, rapidamente, e seguir para falar sobre tomografia, né? Que é que o povo gosta, o povo quer. Exatamente. Então é isso, cara. Vamos lá, vamos por parte, né? Vou deixar eu falar rápido aqui, porque o pessoal quer ver falar sobre o tema, né? Deixa eu falar rapidamente. Primeiro, olha aí, o cara também tá com a camisa também? Legal. A gente estava conversando aqui um pouco tempo com o Lucas e fazendo nosso planejamento. Vamos lançar o Tomografia em Endo para endodontistas agora, já no dia 19 de novembro, tá? E vamos ter um webinário também. Então, quem quiser participar do webinário, o webinário vai ser uma introdução para esse curso, né? Vai ser no dia 19 agora. Quem quiser entrar, vai ser só digitar vox3d.live. Aí participa do webinário e fica sabendo já da próxima turma de tomografia para endo online, né? Lembrando que, né, a gente está com poucas vagas e, além disso, também tem uma lista de espera que já está beirando 100 pessoas aí já querendo fazer. Então, quem quer fazer de verdade, né, assuma o compromisso de nos assistir hoje e assistir amanhã e especialmente na quinta-feira também. Né? Essa eu acho que é a novidade maior, né? Lembrando que vai ser um webinário, né, completo, uma aula de fato, com conteúdo. Exato. Né? E lá a gente vai explicar como é que vai funcionar, por que 2.0, né? O que é que vai ter de diferente nesse curso. A gente vai explicar direitinho como é que vai funcionar esse novo curso. Né? E lembrando que quem participar desse webinário vai sair na frente, né? Assim como quem já se inscreveu lá na lista de espera, vai sair na frente e vai ter vantagens, né? Benefícios na hora de se inscrever para o curso. Lembrando, assim, como o Felipe falou, que a gente não tem como oferecer muitas vagas, né? Porque a gente gosta, além de tudo, de dar a atenção necessária para quem participa dos cursos com a gente. Então, eu acho que a gente já deu. Falou bastante. A ideia não é fazer propaganda de curso aqui, né? Isso deixa para quinta-feira, que todos os detalhes vão estar lá. A ideia é a gente bater papo sobre tomografia aqui, né? Bater papo com conteúdo, né? Claro. Exato. E o nosso tema de hoje, ele é sobre fraturas também, né? Mas a gente está fazendo uma abordagem um pouquinho diferente, né? O que um endodontista deve e o que ele não deve fazer antes de enviar um paciente para pesquisa de fratura, né? Então esse foi o tema. Exato. Que a gente viu, inclusive pegando a opinião dos colegas, né? Sobre qual tema queria. A gente fez isso no nosso curso, no nosso canal, né? No canal no Telegram. Então perguntamos lá no canal quais os temas gostariam que a gente falasse, né? E esse fraturas e sinusopatias também, né? Sinusopatias foram os assuntos, o número 1 e meio, ficaram ali competindo. E tem outros assuntos também, já tem vários assuntos para falar. Absorções também, né, se eu não me engano. Isso também, absorções também estava bem. Teve bastante pedido também. Então decidiu começar com fratura e com uma pergunta que as pessoas têm me feito muito, né, sobre fratura, o que fazer ou não fazer no momento de encaminhar o paciente. Que eu acho muito comum isso, assim, porque assim, a gente ouve falar dos artefatos, ouve falar de metal, ouve falar sobre diferentes tomógrafos, né? Mas, na verdade, chega na hora, né? Chega na hora, como eu vou indicar esse paciente? É tanta informação, né? Eu acho que a gente poderia fazer aqui, eu acho que
simplificar um pouco, né? Endoai está perguntando qual a temática, o que fazer ou não fazer ao indicar um paciente para tomografia de pesquisa de fratura. Esse é o tema da live de hoje. Né? E a gente poderia começar falando, cara, né? Respondendo perguntas, obviamente, como a gente gosta de fazer, né? Respondendo perguntas, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Sim. né? Eu acho interessante a pergunta, e uma das perguntas mais fáceis também é quando fala se deve retirar ou não retirar um núcleo metálico antes de caminhar o paciente. O que você pensa, pergunta cara? Clássica, né? Mas que não sai. Exato. Não. E nunca vai sair. Exatamente. É uma dúvida que eu acho que 10 entre 10 endodontistas têm antes de mandar um paciente para uma clínica de radiologia, né, para fazer uma tomografia para fratura. Bom, qual é a minha opinião a respeito do assunto e o que normalmente eu indico para os colegas? Se por um acaso o paciente chegou para o colega com aquele pino que soltou, aquele pino que insiste em cair sempre, aí vale a pena você pedir para o paciente, segura um pouquinho aí, eu não vou cimentar esse pino agora, vai te fazer a primeira tomografia, porque vai, com certeza, facilitar o diagnóstico. Agora, aquele caso que o paciente está lá com uma coroa há anos e anos, cimentada lá, está com uma suspeita de fratura, mas o pino está fixo lá, não está caindo nem nada, eu acho que o risco é muito grande de você intervir ali, correr o risco de fato, fraturar na hora de tirar. Uhum. E se você estiver nessa situação, o que eu recomendo? Mantenha o pino e procure uma clínica de radiologia da sua confiança. O que significa, basicamente? Uma clínica de radiologia que tenha um tomógrafo de alta resolução, né? Alta resolução de verdade, né? Ele pode até comentar o que seria isso se ele quiser. Alta resolução de verdade, e um radiologista com experiência para trabalhar com artefato. A gente sabe que o artefato ele é muito perigoso, o artefato ele engana, e precisa de alguém que tenha experiência na hora de avaliar. Essa é a minha opinião, não sei se tem alguma coisa que tu queira acrescentar aí, Felipe. Exato, porque antes de mais nada, a gente tem que lembrar que o artefato metálico, né, no caso o metálico, ele vai reduzir a acurácia, vai ser mais difícil determinar se está fraturado ou não, né? O dente está fraturado ou não, pela presença daquele metal ali. Então, independente se o tomógrafo ABCD, ou maior ou menor resolução, todos eles vão influenciar, não é verdade? Então, se pode retirar, se for o que o Lucas falou, se a manobra é viável, né? Se a manobra é facilmente executável, a gente pode retirar o núcleo, né, para aumentar a chance de observar a fratura. Mas se a manobra é muito difícil, né, o Lucas falou, é um núcleo bem adaptado, não mexa e procure sempre fazer. E mesmo assim, com um núcleo em um tomógrafo de alta resolução, a gente tem chances altas de se observar a fratura, caso o radiologista seja experiente. Que é também um ponto, Lucas, né, que a gente fala sempre em equipamentos, né, mas quem pilota o equipamento, né, faz diferença, né? Porque o observador experiente tem uma influência grande nessa determinação de fratura, da fratura. Muita diferença, muita diferença. Né? Não é à toa que a gente vê, às vezes, alguns colegas endodontistas que perguntam pra gente, principalmente em curso, falam assim, por que a imagem que vocês mostram uma e um profissional lá da minha cidade que tem equipamento igual não sai desse jeito, ou o laudo dele não é esclarecedor, né? Por que na minha cidade tem 2 equipamentos, uma clínica entrega uma imagem legal e a outra não, 2 equipamentos iguais? Por quê? Porque tem o fator profissional, né? E o fator profissional, ele é tão importante quanto a máquina, ou em vários casos até mais importante. Então é perfeito isso aí que falaste. E tem a curva de aprendizado até do equipamento, interessante. Na semana passada eu estava vendo isso. Semana passada eu viajei para algumas cidades de Minas, né? E eu visitei alguns colegas que tem um tomógrafo, e
com o tempo eles vão melhorando. Eu fui lá para ver como é que estavam trabalhando com aqueles tomógrafos, né? E para ajudar, né? Invariavelmente eu falava alguma coisinha, olha só, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, assim, a gente vai melhorando ainda mais, sempre vai melhorando, né, o equipamento, né? Não é de uma hora para outra também. Então tem a curva de aprendizado de cada equipamento. E às vezes tem clínicas, né, que já estão trabalhando com equipamento há um bom tempo e trabalhando bem, né? Mas também tem clínica que está trabalhando tanto tempo com equipamento e não consegue fazer uma imagem bacana, né? É complicado, é complicado. Posso fazer outra pergunta aqui? E quem está aqui, gente, por favor, pode. Também, né? Nossas lives aqui, elas são sempre cheias de perguntas. Tem até uma pergunta que eu passei do Endo Ice de novo aqui, perguntou se a denominação correta, qual a melhor designação? TCFC, o nome da técnica é tomografia Cone Beam em inglês, né? Cone Beam Computed Tomography, CBCT. Tá? Agora, para o português, pode ser tomografia por feixe cônico, TCFC, sem nenhum problema. Não existe, é só uma tradução. Melhor, não é melhor ou pior falar Cone Beam ou falar tomografia por feixe cônico. Então né? TCCB ou TCFC, tanto faz. Também, tanto faz. O importante é que não seja uma tomografia helicoidal, quando estão falando de endodontia, né? Isso é até exatamente. É até uma pergunta interessante, sabe por quê? Porque muita gente, por incrível que pareça, como pegou muito o nome Cone Beam de forma comercial, né, aqui no Brasil, tem gente que acha que tomografia por feixe cônico é uma técnica diferente, que não é tão bom quanto o Cone Beam ou vice-versa, entendeu? Então, é importante ressaltar, Cone Beam e feixe cônico é a mesma coisa, a mesma técnica. Cone Beam, nome em inglês, feixe cônico, nome em português, tanto faz. São tomógrafos que foram desenvolvidos na final da década de 90 para observação do complexo maxilofacial, tá? E tem um feixe em forma de cone, e aí vem o nome em inglês, Cone Beam, Beam de feixe. Beleza? Outra pergunta aqui. Se é verdade que o hidróxido de cálcio interfere na observação da fratura? Essa pergunta é uma pergunta boa, chegou inclusive aqui para mim também. Essa mesma pergunta, né, por um colega que mandou aqui à tarde pelo Instagram. E eu acho que é uma coisa que os odontistas às vezes não fazem nem ideia, né? Mas quando você aplica o hidróxido de cálcio no canal, você está colocando uma solução que ela é radiopaca, né, se a gente fosse considerar uma radiografia, e hiperdensa quando a gente está avaliando uma tomografia. Então isso, de alguma forma, se ela é uma solução que tem um número atômico mais alto, ela vai também gerar o, entre aspas, né, artefato metálico. Ela vai dificultar um pouco mais a avaliação, né, o diagnóstico da tomografia. Então aí já fica uma outra dica. Então, eu preciso usar hidróxido de cálcio nesse caso? Se for preciso e você quer fazer uma tomo, dá uma segurada no hidróxido de cálcio, né, faz a tomo e depois coloca o hidróxido de cálcio. Porque é isso, né, Felipe? Tu pode falar melhor sobre isso. Você vai trazer uma série de dificuldades. Então, por exemplo, tem situações em que você gera certa dúvida no radiologista, por exemplo, se a imagem que aparece é uma imagem compatível com hidróxido de cálcio ou até mesmo uma calcificação pulpar, um nódulo pulpar, né? Então, isso pode vir a causar dificuldade no diagnóstico. Então, a dica é: deixe o hidróxido de cálcio para depois da tomografia. Exatamente. Não medicar. O que é interessante também foi agora, sexta-feira, sexta e sábado, eu estava dando um curso presencial, um dos últimos, era o último do ano. E aí, a colega, nesses cursos, normalmente deixa levar casos, né? A colega mostrou uma tomografia que ela estava com dúvida, né, se tinha fratura, se não estava fraturado ou não estava fraturado. E aí, dentro do dente, era um premolar inferior, eu falei, isso aqui, ó, esse aqui tem líquido. A ela: não, eu não coloquei curativo. Eu falei: não, tem curativo sim. Aí ela: não tem não. Aí ela: não coloquei nada. É hipoclorito, eu não sequei o hipoclorito. Olha só como são as coisas. Como tinha líquido, ela tinha instrumentado, né? Ela não secou, você dava dava para ver perfeitamente o líquido dentro do conduto, né?
que poderia... vai atrapalhar? O líquido nem tanto, né? O líquido nem tanto, porque o tom de cinza dele nem tanto. Agora, o hidróxido de cálcio, com certeza, né? Como você falou, ele é hiperdenso e ele pode ser confundido com até, às vezes, tem hidróxido de cálcio que parece com a dentina, tá? E tem hidróxido de cálcio que é mais compacto, né? Como o Lucas falou, maior número atômico, fica mais compacto. Quanto mais compacto, vai ficando pior, tá? Temos uma pergunta aqui do Leonardo Busatti. Tem algum estudo sobre cimentos endodônticos que amenizam os efeitos do artefato? Bem, eu nunca vi diferença entre cimentos, não, mas nenhum ameniza. Assim, todos têm substâncias que são feitas para promover uma radiopacidade. Então, substâncias que promovem radiopacidade vão promover a existência de artefatos. Tá? Tanto que a gutapercha, por si só, se você colocar só gutapercha sem cimento, né, vai dar muito menos artefatos, né, porque a gutapercha tem um número atômico mais baixo do que o cimento que é utilizado, né? Então, assim, se há um estudo comparando cimentos, eu não li, mas em tese, todos vão promover artefatos, né? Até tem, Felipe, alguns estudos que estão fazendo isso. Uhum. Confesso que eu não vi ainda nenhum publicado, mas eu vi que tem algumas pessoas trabalhando nisso, inclusive a Fernanda, nossa ex-colega de doutorado, Fernanda. Algo nessa linha de pesquisa. Sentido. Uhum. E assim, pelos resultados parciais que eu vi, não sei se já tem algum publicado, provavelmente tem algum publicado, acho que o pessoal lá da FOP também estava trabalhando em alguma coisa parecida com isso também, não sei exatamente qual eram as comparações, mas até onde eu vi resultados preliminares era exatamente isso que eu estava falando. A gente tem, todos têm interferência, uns menos e outros mais. Até que ponto isso vai mudar tecnicamente? Exatamente. Difícil de medir, né? É difícil de mensurar através de uma pesquisa. Agora, o que eu posso adiantar é que, por exemplo, o pulp canalciller provavelmente vai ser um dos maiores interferências vão dar, porque o pulp canalciller tem prata precipitada, tá? Ou seja, prata tem um número atômico super elevado. Então, eu já sei, eu olho, normalmente, obturação de pulp canalciller é facilmente reconhecível, tá? Porque o artefato é bem maior, tá? Tem uma pergunta aí, quer ler? Quer ver? De Bero Lima. Bero Underline Lima. Quais KV e MA indicados para aquisição em endo para avaliar fratura e lesões em tomógrafo de alta resolução? Não existe uma resposta. A gente costuma brincar, né, que para trabalhar com excelência, para trabalhar em alto nível, não existe fórmula de bolo, não existe receita de bolo, né? Fórmula pronta. Inclusive, sobre esse assunto, recomendo muito o podcast que a gente fez com o Dr. Emanuel Silva, né? A gente fala bastante sobre isso, que é fantástico. Falamos bem. É um bate-papo bem humorado. E é legal. E a gente, como o especialista, né, o cara que quer trabalhar em alto nível, em alta performance, ele tem que justamente entender os conceitos. Qual é o KV, qual é o MA? Depende de uma série de situações. Depende do tomógrafo, depende do paciente, depende da indicação. Então, assim, a gente, de forma geral, quanto mais você puder aumentar o KV e mais puder aumentar o MA, em teoria, isso é melhor. Mas tem uma série de outras coisas que precisam ser avaliadas ali no momento. Então, o ideal é conhecer melhor esses conceitos. E isso é uma das coisas que a gente fala bastante nos nossos cursos, né? Entender para que serve cada parâmetro desse. E aí você pode, qualquer coisa melhor do que isso, ter autonomia, independência de saberes melhor o KV, qual é o melhor MA, qual é o melhor tempo de aquisição, e até mesmo poder saber que depender de ninguém para falar, né, para apontar. Eu estava Não, para isso não tem. Eu estava há pouco tempo atrás, até trabalhando com uma dentista, uma radiologista, que ela tinha um Carestream, tá? Não vou falar o modelo, mas é um Carestream.
Então ela queria melhorar o exame e ela fez uma série de testes. Ela não fez com o paciente, tá? Eu fiz à distância com ela. Uma mandíbula seca, né? E aumentou o KV, aumentou o MA. Chega um momento desse equipamento que não adianta mais você aumentar nem quilovoltagem nem miliamperagem, né? Que o sensor já está saturado, ele nem lê mais, sabe? Então vai ser aplicado. Por isso que o Lucas falou, a gente tem que conhecer o equipamento, né? É aquela aula que a gente dá para radiologista, né? Que é a primeira aula sempre do curso, né? Que é a aula de princípios da engenharia, né? Entender o que é quilovoltagem, miliamperagem, número de projeções, né? O que é o FOV, o voxel, são 10 fatores aqui de cabeça, agora eu não vou lembrar, mas é isso aí. Tem mais uma pergunta aqui, se você quiser ver. Tem uma pergunta. MC? Cristina. VO. Tá. Quando a suspeita de fratura é indicado relatar a história clínica do paciente na solicitação do exame? Que bacana. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Bom, a gente... não é só humor. A gente pede encarecidamente que faça sempre isso. Né? Os radiologistas agradecem. Né? Então a história clínica do paciente ela vai direcionar o nosso diagnóstico, e quando a gente fala direcionar, questionar no bom sentido, ter informações clínicas para que a gente possa juntar com as informações tomográficas que a gente vai avaliar, e isso vai proporcionar um melhor diagnóstico, né? Inclusive é engraçado que tem colegas que falam assim, não vou dar nenhuma informação porque aí eu quero ver se ele está vendo mesmo aquilo na tomografia. Exatamente. Porque senão eu vou sugestionar o diagnóstico da tomografia. Não, pelo amor de Deus, não pense assim, né? Quanto mais passar para o colega radiologista, exato, melhor. E chance vai ter de diagnóstico certo, né? De ser um diagnóstico preciso. E até o Felipe postou recentemente, e eu não tive como não repostar isso no Instagram, 4 passos para você fazer uma indicação de tomografia para fratura, né, Felipe? Então, se quiser falar desses 4 passos, eu acho que vale a pena. Pois eu separei aqui. Engraçado que eu tinha até separado aqui, né? Bacana, né? Assim, coincidência não, a gente vai estar falando do tema, né? Eu falei, eu vou separar. Eu coloquei, tá no meu Instagram, 4 dicas que você deve saber antes de encaminhar seu paciente para a pesquisa de fratura. A dica número 1 M. Cristina, não é isso? M. Cristina. A dica número 1 a dica número 1 são... imagino eu, né? Também. São informações clínicas. Ou seja, caso você tenha uma hipótese, né, se você tem uma hipótese de onde esteja a fratura, né, ela informe isso ao radiologista, tá? Assim como sintomas, exames, fotos e testes realizados. Informe o máximo possível. E uma vez também, num curso, chegaram para mim, Felipe, mas você acha isso? Você deve falar isso, mas aí depois o radiologista vai pensar, vai achar entre onde não tem. Ela falou, eu posso falar por mim. Né? Eu posso falar por mim. Para mim, eu preciso dessa informação. O Lucas prefere ter essa informação, né? E a gente não vai só por isso colocar que está fraturado quando a gente acha que não está fraturado. Até porque o pior, né, eu sempre falo isso, o pior é o falso positivo, né? O falso negativo é totalmente aceitável, né? A gente tem uma fratura e você não observar, isso é aceitável. Agora, o falso positivo é que não deve ocorrer. Não está diminuir, até o radiologista diminuir o falso positivo, é só opinar quando tem certeza. Melhora muito isso. Né? O passo 2 dessas dicas é encaminhar o paciente para uma clínica com tomógrafo de alta resolução, né? A gente já falou aqui. O passo 3 a gente já citou no início, né? Como falamos, retirar ou não metálico, sua primeira pergunta. Vanessa Rodrigues está aqui também, nossa amiga. E o passo número 4 que eu escrevi são os arquivos DICOM, revisualizador nativo. Gente, a gente aumenta
a chance de observar a fratura quando observamos em um visualizador. Não existe, me desculpem, a gente erra pela franqueza, né, Lucas? Assim, que a gente gosta de falar o que passa na cabeça. Mas não existe ou dar opinião somente observando algumas imagens em JPEG, né, soltas, sem nenhum contexto. Né? A gente dá opinião quando recebemos o volume, e assim a gente pode trabalhar com um visualizador. Assim a gente aumenta muito a chance de acertar a fratura. Eu acho que isso essa questão, né, de você avaliar a tomografia no próprio volume, né, isso é uma coisa que a gente bate há muito tempo e vai continuar batendo, né, porque não tem jeito, você não pode simplesmente pegar ali uma imagem impressa, ver ali em alguma imagem aleatória e falar assim, mas eu tô vendo aqui, tem uma fratura, você não colocou no laudo, né? Isso é uma coisa mais comum que especialmente com colegas que não têm experiência em tomografia, e isso aqui que eu tô falando não é uma crítica ao colega, não, é porque ele não teve acesso a essa informação, né? É só uma constatação que realmente acontece muito. Então, é sempre bom lembrar que quando a gente analisa a tomografia computadorizada, a gente está analisando ela pelo volume. E é impossível você distinguir que é artefato, que é uma fratura, por uma imagem estática. Por uma imagem só, exatamente. É importantíssimo. Você só consegue distinguir se ela for analisada no volume. Como o Over falou, de forma dinâmica. Perfeito. Eu sempre coloco isso. A tomografia que eu vou dar, eu divido em 5 tópicos. E o último tópico tomografia ela é dinâmica. Ela não é foto, ela é vídeo, né? Se a gente fosse fazer uma analogia. Boa. Então, sempre analisar o volume. E em relação à questão de o que relatar clinicamente sobre o histórico clínico, as coisas mais bobas que vocês podem eliminar, aí já falando direto com os endodontistas, para a gente vai ser muito útil. Então, por exemplo, meu paciente está com uma fístula aqui pela vestibular. Eu não preciso colocar isso no relato, porque isso aí, né, é uma bobagem que eu estou vendo aqui, isso é óbvio que eu estou vendo e tal, mas a gente não vai ter essa informação. E se a gente souber que tem uma fístula no vestibular, a gente fosse pela região ali, já vai encontrar. Né? Uma outra situação, Felipe, que nesse período de pandemia aumentou muito, né, que é aquela síndrome do dente agachado. Essa situação aí é importantíssimo você passar informação. Olha, eu visualizei uma pequena trinca aqui no esmalte, na região da coroa, né, em tal local. Eu queria saber se essa trinca está se estendendo para a raiz, se está envolvendo a polpa. Exatamente. Nem sempre a gente vai conseguir visualizar essas trincas na tomografia. Mas se você passar essas informações, as chances aumentam muito. Né? Então são situações como essas que fazem bastante diferença, sim. E o lance de você falando, quando a gente está falando de visualizar o exame de forma dinâmica, não é só para o radiologista também, é para o endodontista também. O endodontista tem que fazer isso, porque não é somente diagnóstico. A gente está, com o tempo, quem consegue visualizar em software, a pessoa ela aprende a fazer um planejamento tridimensional, o que é muito diferente do que observar uma imagem estática e fazer um planejamento. É muito diferente. Então, quando começa a trabalhar com visualizador, você começa a fazer planejamento tridimensional. Isso é maravilhoso, é bom pra caramba, porque dá mais previsibilidade pro seu tratamento também. Tem uma pergunta da Vanessa aqui. Ó. Eu costumo dizer que o endodontista é um dos poucos profissionais que não tem direito de não analisar o volume, entendeu? O implantodonista, por exemplo, ele pode pegar ali uma medida, ele vai conseguir planejar o caso dele, e outras situações também, mas o endodontista ele não tem esse direito. Se ele quiser aproveitar da tomografia, precisa analisar o volume, não tem jeito. Exatamente. A Vanessa falou das alterações, para a gente falar um pouco sobre as alterações ósseas ao lado de dente fraturado. Eu tenho a tática Romário, que eu chamo, né? Que é o que o Romário sempre estava lá na posição certa para fazer o gol, né? No final da carreira. Eu falo que é observando a tomografia.
você tem que olhar, saber onde está olhando. Né? Então, assim, se eu tenho uma alteração óssea atípica, por exemplo, tem uma perda óssea pontual na região, vamos lá, vestibular, onde você falou da fístula, né? Se esse mesmo dentista escrever paciente com uma fístula na região vestibular, né, com sondagem, né, com bolsa, uma sondagem de 7 milímetros, tá? Se você me falar isso e eu começar a observar o exame, eu tenho também naquela região uma perda óssea, né, na vestibular também, no exemplo, né, é ali que eu vou procurar a fratura. É que eu brinco de tática Romário. Eu procuro ali naquela região onde eu estou vendo que tem alteração óssea pontual. E a chance de vá observar em todos 100% dos casos, você vai conseguir dar o seu veredito se está fraturado ou não, tá? A gente estudou isso na época do doutorado. O maior índice de acerto é de 90%, né? De fratura, né? De acerto de fratura, 90%. Mas eu falo que a tática Romário sempre dá certo. Se está fraturado, está naquela região onde tem uma alteração óssea. A gente precisa... não tem, o pessoal brinca que o pessoal plante da prótese, eles vão fazer um planejamento, eles falam que é o planejamento reverso. Você começa o planejamento pela prótese e não pelo implante, por exemplo. Não onde eu vou colocar. Primeiro eu começo pela prótese, depois, baseado nisso, eu vou fazer o meu implante. Essa questão da fratura é o contrário também. Eu não posso me preocupar de cara com traço de fratura, porque os radiologistas e muitos odontistas têm fetiche por querer achar o traço de fratura. Exatamente. Né? Então a gente faz o contrário. Vamos ver o que aquela fratura pode causar. Em geral, uma fratura, ela vai ter uma reação óssea adjacente, né? A não ser que ela seja muito recente, mas na maioria das vezes não é o caso. Então, eu vou procurar ali perda óssea. Essa perda óssea, ela tem, né, jeito de fratura, anda como fratura. Então, todas as características de uma perda óssea causada por fratura. Aí, só me falta, entre aspas, de achar o traço da fratura, entendeu? Então não vai ser uma busca pelo dente inteiro, tentando achar um traço de fratura, que a chance de eu confundir com qualquer artefato, qualquer aumento que venha a me confundir, né? Então eu vou estar ali utilizando essas informações para chegar no diagnóstico. E na maioria das vezes, como o Felipe falou, né, apesar de não ser infalível, porque isso aí né? Exato. Isso costuma dar muito certo. A tática Romário sempre funciona, cara. Sempre funciona. Não duvide dela, não. Né? Tinha outra pergunta aqui. A gente até chegou a comentar. A gente fala de tomografia de alta resolução, tomografia de alta resolução. Olha a Vanessa falando que a técnica é maravilhosa. Ela aprendeu também com a gente. A gente fala sempre de tomografia de alta resolução, e às vezes a gente explica nas nossas lives, tem outros que não. A gente tem live falando somente disso, né? Tem live no YouTube, a gente falou exatamente, somente sobre isso, sobre a evolução dos tomógrafos. E esse é o intuito, né? Dentista clínico também, não só radiologista, né? A gente gosta. Bom, eu acho que aí, além da gente falar do que seria exatamente uma tomografia de alta resolução, que aí eu acho que tu, como trabalhaste a vida inteira somente com tomografia de alta resolução, tu pode falar, mas eu vou só fazer um adendo antes, que é importante que de dois, com a evolução também, a gente tem, além da tomografia de alta resolução, uma tomografia com uma amplitude maior de tons de cinza. Então, para diagnóstico de fratura, isso ajuda muito, principalmente as que tem núcleo, né? O que é uma amplitude maior de tons de cinza? É quando você tem ali no seu DICOM, no seu volume de tomografia, um espaço maior entre o branco absoluto, digamos assim, e o preto absoluto. Então, porque isso na prática funciona. Então, aqui você vai conseguir diferenciar muitas vezes o que é um núcleo, o que é o espaço do cimento, o que é a gutapercha, o que é a coroa, que tá ali. Faz com que também os objetos com artefato metálico, né, entre aspas, eles fiquem mais distinguíveis um do outro e conseguir ver
melhor um traço de fratura, né? Então isso é uma coisa que os novos equipamentos têm trazido e ajuda bastante, né? Mas isso. Não só a resolução, é o que você falou. A gente tem uma amplitude de tons de cinza, é tudo hoje em dia, né? A gente poder navegar numa imagem, né, de um exame com tantos tons de cinza. Mas eu não trabalhei só com tomografia em alta resolução, não. Trabalho há muito tempo. Mas eu comecei, você esqueceu do Newton, velho de guerra, pô? Sim. Eu comecei nele. Eu tô falando da ODT, na verdade. Me equipe aqui, ODT, sempre trabalhou com Felipe. Felipe trabalhou antes. Eu trabalhei um tempinho mais com o Newton, e a partir de 2011 que eu comecei a trabalhar com tomografia em alta resolução, porque eu tô aqui no ODT. Essa paredinha verdinha é da clínica. Então, eu comecei. A maior distinção das estruturas dentro do falou, melhor um espaço fratura muito mais facilmente tomógrafo de alta resolução. Para definir tomógrafo de alta resolução, a gente deveria falar aqui, são pelo menos 10 tópicos sobre esse tema, né? Eu aconselho quem queira saber um pouco mais sobre esse tema, procurar no nosso YouTube, meio do Lucas, tá? Que a gente colocou lá em momentos diferentes, mas colocou os dois, uma live, né, em que falamos somente sobre isso, que é desse ano, não é isso, Lucas? É desse ano, né? Sim, desse ano. Foi na época do isolamento, que a gente fez. Não foi em maio. Foi maio. Mas é bem atual ainda. É super. Não mudou muita coisa de lá pra cá. De lá pra cá não mudou nada, na verdade. Então, assim, vale a pena, porque o assunto não é tão simples. E o que acontece mais hoje são empresas, tem algumas empresas até que anunciam, né? O seu equipamento, fala que meu equipamento é de alta resolução, quando na verdade não é. Né? E para dar algumas nome... empresas tipo todas, né? Exato. É porque sabe que isso está dando agora, os dentistas estão procurando, né? Os clínicos querem comprar dentistas clínicos, eles encaminhar seus pacientes para lá. Mas se eu for resumir esse tópico, falar nomes, que atualmente no Brasil a gente só tem 2 equipamentos de alta resolução, não é verdade? Né? Um é o Prexion, né, que é um equipamento mais antigo, né, e o Morita X800 e o Morita F170, né? São esses 3 equipamentos considerados tomógrafos de alta resolução e que Prexion, a gente tem vários no mercado, 80 por aí, 70. A Morita já está chegando. Você falou? A Morita está chegando nesse número, tá? Ou seja, em todas as capitais, eu posso dizer que eu acho que só 3 capitais do Brasil não têm equipamento de alta resolução hoje em dia. Tá? É Rio Branco, parece, a capital Roraima, parece que não tem. Outro dia eu perguntar, Felipe, mas será que agora eu vou ter que ligar para a clínica e perguntar qual equipamento que tem na clínica que eu encaminho o paciente? Será que eles vão... Não tem problema nenhum, liga para a clínica, pergunta qual equipamento. Isso aí não tem problema. A recepcionista não vai ficar triste em responder essa pergunta, não, muito pelo contrário. Né? Então prefiram equipamentos de alta resolução. Nós estamos falando aqui para pessoas que têm algum interesse em endodontia, né? Então prefiram esses equipamentos, né? A gente sempre fala, né, Felipe, que qualquer tomografia é melhor do que nenhuma tomografia. Mas se você puder escolher se a sua clínica de preferência trabalhar com tomógrafos de alta resolução, né, como o Felipe falou, Prexion, Morita X800 ou Morita Acuitomo F170, dê preferência para essas clínicas, porque você com certeza vai ter uma imagem melhor. A gente falou o que fazer. Sabe que a gente não falou o que não fazer?
Foi que não foi, não tentar tirar o núcleo de situações difíceis, não colocar o Drophouse em situações em que você pode aguardar, né? Ou encaminhar para qualquer lugar, para qualquer clínica, para qualquer radiologista fazer exame, né? Você ter que ser criterioso em relação a isso, né? Tem uma pergunta aí. Tem uma William Cruz, que a radiologia odontológica não é exercida pelos técnicos em radiologia haja vista. Ela é exercida, uma pergunta sim, que foge um pouco do nosso tema aqui, né? Foge totalmente, mas ela é exercida, sim. Sim. TSB, técnico de radiologia, tecnólogo, todo legal aí, né? Mas todo mundo pode fazer, sim. A radiologia odontológica pela lei, ela pode ser feita por TSBs, técnicos de saúde bucal, e pode ser feita por técnicos e tecnólogos em radiologia. Cabe aí a cada clínica, a cada centro, como preferir trabalhar. Mas isso é uma discussão para uma live inteira, né? Falar sobre isso. Nenhum. O Vitor Palma. Deve ser Palma F, né? Palma. Depois você me corrige, Vitor. Victor, por favor. Isso. Em caso de dúvida, se artefato, canal acessório, fratura. Coloco o sugestivo e peço para acompanhar o exame trimestral. Vitor, eu não trabalho assim. Você está falando 3 coisas para mim que são totalmente diferentes. Você está falando sobre artefato, canal acessório e fratura. A gente, quando o colega pede uma tomografia para ver uma fratura e a gente coloca no laudo imagem hipodência ou linha hipodência sugestiva de letra A, canal acessório, letra B, retalho, ele saindo com a mesma dúvida e ele entrou, né? Então não adiantou muito o exame. Tem situações que geram muita dúvidas? Tem situações que geram dúvidas. E aí é que entra aquela questão que o Felipe falou. A gente tem que avaliar todo o contexto do exame, né? Então, tem ali uma perda óssea adjacente àquela imagem que você está vendo, então a chance de ter alguma coisa já é maior. Então você não vai simplesmente ter possibilidade, você já vai indicar uma possibilidade maior para uma fratura. Você pode até afirmar nenhuma imagem compatível com fratura. Entretanto, observa-se lesão ou rarefação óssea adjacente. Exatamente. Portanto, sabe, não é possível descartar uma fratura, por exemplo. Então você tá falando ali pro colega que tá ali. É ali. Então, porque a gente sempre tem que pensar em devolver pro colega ter alguns esclarecimento para ele, não devolver a mesma dúvida. Exato. Entra com dúvida, sai com dúvida e o paciente pagou não sei quanto aí pelo caminho. O que acontece, Vitor? Muito. Eu acho que o Vitor é que acontece muito, Vitor. O que você está falando assim parece que é uma frase pronta. Eu estudo 2 turmas descritivos em endo, né? E aí alguns colegas começam aí coloca linha hipodência, né? Como o Lucas falou, linha hipodência podendo ser ABC, acompanhar, sabe? E eu vou desenvolvendo, né? A gente vai desenvolvendo o colega radiologista para que ele não faça um laudo assim, né? Eu acho que a gente tem alguns colegas endodontistas aqui e eu acho que serão unânimes em falar para você que não gostam de um laudo assim. Um laudo não esclarecedor. Laudo automático, né? Exatamente, autotexto. O laudo automático. Né? Autotexto. Tá? Então, assim, realmente na verdade é o seguinte, o que eu consigo fazer é desenvolver o radiologista que ele não utilize esses autotextos o tempo todo. Então, olha só, o pessoal está se falando aqui, ó, não gosto mesmo, a Bruna Casadei está falando. Oi, Bruna, quanto tempo? Bruna está falando, a Maria Cristina VO está falando também que não gosta. Próxima maratona de laudo e quando
muito rápido, fecha rapidinho, 48 horas para fechar. Tá, um curso. Mas é mais ou menos por aí, tá, Vitor? E aí exatamente o que o Lucas falou. Você vai começar a observar o todo, né? Começa a observar o todo. E aí fica impossível você dar uma resposta como essa aí, genérica. Né? A Cíntia Radiologia. Cíntia, tudo bom? Sim. Aqui. O William Cruz. O William está fazendo perguntas que estão um pouquinho fora do tema, tá? A gente vai passar esses aqui. A gente está falando muito, a gente está falando hoje sobre fraturas, tá? A Thalita. Meus autotextos foram para lixeira depois do seu curso. Pois é. Sabe que eu não sei se eu falei com a Thalita, eu não sei se falei com a Thalita ou se eu falei com a Cíntia, mas eu às vezes brinco quando o radiologista ele começa a fazer muito autotexto, né? E aí eu coloco assim, vem cá, você acha que os robôs vão te substituir, né? Em quanto tempo? Porque a inteligência artificial tá aí, né? Para fazer um autotexto assim com genérico, né, qualquer robô faz, né? E aí um laudo diferenciado é um laudo que a gente descreve assim como o Lucas falou anteriormente aqui, tá? Podendo dar tempo de falar o que é artefato, porque a gente falou de núcleo e não falou o que é artefato, é verdade. A gente tem no máximo? Dá tempo de falar rapidinho. Tem 9 minutos. Então, agora falando sobre metal, a importância de não ter metal, a diferença entre os diferentes cimentos, né? Tudo isso é relacionado ao artefato. O artefato, na verdade, é qualquer fenômeno que aconteça, né, que altere o coeficiente. Então, ele vai né, os implantes, nesse caso, eles vão alterar o coeficiente de atenuação porque o metal vai tornar muito difícil, né, o raio passar por ele e chegar até o sensor. Tá? E no caso do metal, por exemplo, né, os metais eles vão produzir uns artefatos, umas imagens, são estrias. As estrias podem ser hiperdensas, pode ser hipodensa, pode ser uma mancha preta, que nós chamamos de o shading ou sombreamento. Tudo isso são tipos de artefatos que hoje em dia chamamos de artefatos, que é HDN, High Density Material, ou seja, materiais de alta densidade. Então, por isso que é um problema a gente ter metal, por isso que é um problema colocar um hidróxido de cálcio muito denso no canal, por isso que é complicado ter um cimento com substância radiofaca. Tudo isso vai favorecer o aparecimento dessas estrias e sombreamentos. Acho que foi aqui, em 2 minutos, explicar que é artefato, acho que é o meu recorde mundial, né? Eu sempre gosto de ressaltar essa questão do artefato, é o seguinte, que muitos colegas, sejam eles endodontistas ou radiologistas de qualquer área da odontologia, eles, quando a gente fala em artefato metálico ou quando fala em artefato de materiais de alta densidade, associam aquela imagem que aparece do núcleo ou de um implante super branca, né, que salta aos olhos, e que aquilo obviamente atrapalha também o nosso diagnóstico, mas as estrias escuras, né, que o Felipe falou, que são emitidas por esses materiais, né, e que podem, como a gente já falou várias vezes, limite uma fratura ou uma outra situação clínica, né? E aí que vem o que a gente estava falando, a possibilidade dos falsos positivos, a fratura que não existe. Esse é o problema. Né? Então, você entender como é que funciona esse artefato, e justamente no nosso curso a gente consegue mostrar muitos exemplos de como e técnicas para você justamente diferenciar o artefato, você mapear o artefato, fazem completa diferença em fazer esse tipo de diagnóstico. Exatamente. Então, beleza, cara. Para amanhã a gente tem alguns temas, né, para falar ainda.
sobre tomografia em endodontia. A gente poderia ficar falando hoje aqui sobre o tema fratura. A gente já falou algumas lives, né? Que a gente já fez algumas lives sobre isso. E poderia continuar essa também, porque não para, né? A gente vai pensando. Eu já estava pensando em outra coisa que eu falo, mas eu vou segurar aqui agora também. Né? Amanhã de manhã a gente já vai colocar. Dá para colocar hoje, né, até, né, pessoal, né? Vamos colocar hoje o tema da live de amanhã. Dá para colocar, tá? E da live de amanhã. Espero vocês por aqui, tá? Lembrando que na próxima quinta-feira, né, convidando vocês para já se inscreverem lá no vox3d.live, para já se inscreverem para o webinário de quinta-feira, que vai ser super especial, né, falando até a introdução ao curso 1.0. Exatamente. Cheio de novidades aí, então não percam quinta-feira, vox3d.live para se inscrever. Tá? E se você gostou, Maria Cristina, tá? Álvaro, se vocês gostaram, Ober, um abraço, meu amigo. Tá? Se você gostou, encaminha para o seu amigo, fala para eles amanhã participarem da live de amanhã, e até quinta-feira nós estamos aqui, tá bom? Obrigado, meu amigo Lucas. Quer falar mais alguma coisa? Valeu, meu amigo. É isso aí, não? Tamo juntos. Até amanhã. E a semana inteira, olha que beleza. Vamos ter muita coisa pra falar ali. Amanhã. Muita coisa pra falar. É isso aí. Um abração. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.